Conheça agora o país onde todas as mulheres são baixinhas. Em um cantinho esquecido da América Central, existe um país extraordinário onde as mulheres carregam um título mundial curioso. São as mais baixas do planeta. Esse lugar é a Guatemala, um território repleto de segredos e belezas naturais. Mas o que realmente está por trás dessa estatura tão peculiar? A Guatemala, um país de contrastes e cores, é mais do que apenas o lar das mulheres mais baixas do mundo. Este é o país mais populoso da América Central, um caldeirão de culturas onde euro-ameríndios, ameríndios e chineses se misturam, formando uma tapeçaria social única. Na capital, a cidade da Guatemala, o cosmopolitismo e a história se encontram. Aqui, os antigos mercados se misturam com modernos arranha-céus, cada canto da cidade contando uma história diferente. Mas o que faz este lugar ser tão especial? É a sua gente, as suas tradições e a sua incrível capacidade de preservar sua identidade em um mundo em constante mudança. A geografia da Guatemala é tão diversificada quanto sua cultura. Imagine paisagens que vão desde praias tropicais a montanhas imponentes, com altitudes que alcançam os céus, até 4.220 metros acima do nível do mar. Esta variação geográfica não apenas molda a beleza natural do país, mas também a vida de seus habitantes. Nas florestas montanhosas, nas zonas úmidas do Pacífico, os ecossistemas florescem em uma exibição espetacular de biodiversidade. A cidade da Guatemala, a capital, é um exemplo vivo da dualidade do país. Por um lado, é um centro urbano pulsante e arborizado. Por outro, enfrenta desafios socioeconômicos persistentes. Com cerca de 60% da população vivendo na pobreza e altos índices de analfabetismo e subnutrição, a Guatemala nos mostra um espelho de resistência e resiliência em meio a adversidades. A Guatemala se destaca não apenas pela sua cultura e geografia, mas também pela sua economia, fortemente baseada na agricultura. O café, açúcar, banana e milho são mais do que produtos. São o sustento de milhares de guatemaltecos, a espinha dorsal da economia local. Mas a Guatemala vai além dos campos de cultivo. É um país de surpresas geográficas, onde lagos serenos, rios sinuosos, cavernas misteriosas e vulcões imponentes moldam a paisagem. Para aqueles que chegam aqui para trabalhar, seja em embaixadas, indústrias farmacêuticas, escolas internacionais ou em missões militares, a Guatemala oferece uma experiência singular. Este é um país que, apesar de seus desafios econômicos, se revela em sua plenitude, mostrando que a beleza e a riqueza vão muito além do material. Retornando ao fascinante fato sobre as mulheres guatemaltecas, você deve estar se perguntando: por que elas são as mais baixas do mundo? Com uma altura média de apenas 1,5 m, essa característica é o resultado de uma intrigante combinação de fatores genéticos e ambientais. A nutrição durante a infância e adolescência é crucial, mas há mais nessa história. Grande parte da população guatemalteca é de origem indígena, com muitos grupos conhecidos por sua estatura mais baixa. Mas a Guatemala não é só sobre altura. É um país de tradições vivas e cores vibrantes, especialmente evidentes nos trajes nativos coloridos, variando de aldeia para aldeia, cada uma com seu design único, uma verdadeira expressão de identidade cultural. A riqueza da Guatemala não se mede em centímetros, mas na profundidade de sua cultura e na força de seu povo. Se você está fascinado por esta viagem pela Guatemala, não esqueça de mostrar seu apoio com um like, comentando e seguindo o canal. Agora, mergulhando mais fundo na resiliência das mulheres guatemaltecas, que apesar de serem as mais baixas do mundo, são pilares de força e determinação. Elas desempenham papéis vitais em suas comunidades, impulsionando a economia local e preservando as ricas tradições culturais. A estatura das mulheres guatemaltecas é apenas uma faceta de um país repleto de contrastes e maravilhas, onde o antigo e o moderno se entrelaçam. Na Guatemala, a beleza transcende a aparência física, refletindo-se na resiliência de seu povo e na harmonia entre tradição e modernidade. A história da Guatemala é profundamente entrelaçada com a civilização maia, uma das mais sofisticadas da Mesoamérica antiga. Os maias, conhecidos por suas proezas em astronomia, matemática e arquitetura, deixaram um legado que ainda hoje ressoa pelo país.
Imagine cidades como Tikal, o coração pulsante do Império Maia, onde enormes palácios e templos de pedra contam histórias de um passado glorioso. Tikal, um testemunho do apogeu maia, floresceu entre 200 e 850 d.C. E suas ruínas, hoje entranhadas nas florestas tropicais, são uma janela para um mundo esquecido, mas nunca totalmente perdido. A influência maia se estende muito além das ruínas. Está na língua, nas tradições e na identidade dos guatemaltecos modernos, um povo que carrega consigo o orgulho de sua herança ancestral. Os maias não foram apenas construtores de cidades e templos. Eles foram pioneiros em campos como a astronomia e a matemática, e criaram um dos sistemas de filtragem de água mais antigos conhecidos no hemisfério ocidental. Sua engenhosidade é refletida no uso de materiais como a zeólita, ainda empregada nos filtros de água modernos. Mesmo após o declínio de sua civilização por volta de 900 d.C., o legado maia continua a pulsar na Guatemala de hoje. A nação abriga a maior população indígena maia do mundo, com 21 dialetos maias ainda falados, entrelaçados com a língua espanhola oficial. As raízes maias, xincas e garífunas tecem a complexa tapeçaria cultural guatemalteca, uma mescla de tradições antigas e influências contemporâneas que moldam a sociedade e a vida cotidiana neste país intrigante. A Guatemala, em sua riqueza cultural, também abriga uma diversidade religiosa significativa. O catolicismo romano, embora predominante, com cerca de metade da população seguindo essa fé, não é a única expressão de crença no país. Uma onda crescente de protestantismo, especialmente nas vertentes evangélica e pentecostal, vem ganhando força e hoje representa uma parcela substancial da população. Este fenômeno reflete uma mudança na paisagem espiritual guatemalteca, onde o protestantismo pode, em breve, ultrapassar o catolicismo em número de fiéis. Além disso, uma parte significativa da população se identifica como não religiosa, demonstrando a evolução contínua da identidade religiosa no país. Essa tapeçaria de crenças e práticas religiosas é mais um exemplo da diversidade e complexidade que caracterizam a Guatemala. Estas pipas não são apenas obras de arte. Elas simbolizam a conexão entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Este festival, que remonta a mais de 3.000 anos, é um testemunho da rica herança cultural da Guatemala, onde tradição, arte e espiritualidade se entrelaçam de maneira única. Além de sua rica cultura, a Guatemala é abençoada com belezas naturais de tirar o fôlego, e uma das mais espetaculares é o Lago Atitlán. Situado nas terras altas do departamento de Sololá, este lago é considerado o mais profundo da América Central, com profundidades que chegam a surpreendentes 340 metros. Formado há cerca de 84.000 anos por uma massiva erupção vulcânica, o Lago Atitlán é hoje um santuário de tranquilidade e beleza natural. Rodeado por 3 vulcões majestosos, Atitlán, Toliman e São Pedro, o lago é um ponto de encontro para a natureza e a história. As aldeias maias que pontilham suas margens oferecem um vislumbre da Guatemala autêntica, onde tradições ancestrais coexistem com a beleza natural. Entre as muitas maravilhas naturais da Guatemala, seus vulcões se destacam de maneira impressionante. Dos 37 vulcões que adornam o território guatemalteco, 3 são ativamente imponentes: Fuego, Santiaguito e Pacaya, cada um com sua própria história e caráter. O vulcão Tacaná, embora extinto, merece uma menção especial, pois se ergue majestosamente a 4.200 metros de altitude, sendo o pico mais alto da Guatemala e da América Central. Esses gigantes geológicos não são apenas marcos naturais. Eles são parte integrante da identidade guatemalteca. Suas erupções e formações moldaram a paisagem e a vida dos habitantes locais ao longo dos séculos, tornando-se símbolos de força e resiliência, características tão intrínsecas ao povo guatemalteco. Em nossa jornada pela Guatemala, um mergulho na vida cotidiana deste país revela uma fascinante fusão de tradição e modernidade. As ruas das cidades vibram com o som da marimba, o instrumento nacional, enquanto os mercados locais transbordam com uma profusão de cores e sabores, desde o tradicional pepián, um rico ensopado,
até as tortillas feitas à mão, que são a base da alimentação guatemalteca. As habilidades artesanais, passadas de geração em geração, se manifestam em tecidos coloridos e cerâmicas finamente trabalhadas. Festivais e celebrações como a Semana Santa em Antígua exibem uma mistura impressionante de rituais católicos e práticas indígenas. Nas áreas rurais, as comunidades indígenas mantêm vivas as tradições maias, enquanto nas cidades, a modernidade se faz presente através da tecnologia e da globalização. Essa convivência harmoniosa entre o antigo e o novo, o rural e o urbano, é o que torna a vida na Guatemala um mosaico cultural único e cativante. A Guatemala, com sua diversidade cultural, geográfica e histórica, revela-se como uma nação rica em contrastes e surpresas. Este país vibrante, marcado tanto por desafios socioeconômicos quanto pela beleza natural, destaca-se pela resiliência e singularidade de sua população. As mulheres guatemaltecas, conhecidas por serem as mais baixas do mundo, são apenas um dos muitos aspectos fascinantes deste país multifacetado. Explorar a Guatemala é embarcar em uma jornada enriquecedora, onde cada aspecto, desde suas raízes maias até seus lagos e vulcões majestosos, compõe uma tapeçaria cultural e natural única na América Central. A Guatemala é, verdadeiramente, um lugar onde a tradição e a modernidade se encontram, formando um mosaico de experiências que encantam e educam todos que a visitam.